queridos irmãos, queridas irmãs, nós hoje celebramos a festa de São Bartolomeu, um dos 12 apóstolos de Jesus, que, chamado por ele para o seguir, para ser daquele grupo dos que caminhavam de forma mais unida ao Mestre, que receberam dele os ensinamentos mais particulares, para que depois recebessem a missão de ir pelo mundo, anunciando o Evangelho a toda criatura, até o ponto de, praticamente quase todos os apóstolos, de darem a vida por Jesus. São Bartolomeu é frequentemente representado como um homem que tem a sua pele arrancada, porque, segundo a tradição, foi esse o martírio que ele recebeu. Porém, olhando para as leituras de hoje, nós nos deparamos, em primeiro lugar, com a primeira leitura, que nos fala desse novo céu e dessa nova terra. Uma leitura retirada do livro do Apocalipse, do capítulo 21. É uma visão, de fato, do final dos tempos, não no sentido negativo da palavra, mas no sentido da plenitude dos tempos, quando a realidade criada por Deus alcançará finalmente a sua meta. E por isso o apóstolo João, que é o autor do livro do Apocalipse, essas revelações que ele teve de Deus, ele afirma que haverá um novo céu e uma nova terra, quando o mundo será transformado. Diz que aí já não haverá mais tristeza, afirma o texto. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, a morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Essa realidade, que no fundo corresponde aos anseios do nosso coração, é justamente missão dos apóstolos e daqueles que o seguem, todos os que na igreja receberam de Deus esse chamado de anunciar o Evangelho, é a de justamente fazer com que todos os homens e todas as mulheres saibam dessa realidade que Deus tem prometida. Porém, para que esse anúncio seja eficaz, e não simplesmente palavras que, sim, são ingênuas, que fazem parte dessas utopias de que toda a humanidade, de algum modo, sempre traz consigo, mas, ao contrário, que seja algo palpável, que seja, e isso é importante, uma realidade que, de qualquer modo, mesmo que ainda de forma encoada, ou seja, como uma semente que ainda deve crescer, mas que eu já posso ver a semente, é preciso que os anunciadores deem testemunho, que sejam coerentes. Em certo sentido, é preciso que esse novo céu e essa nova terra tenha já início na vida daquele que anuncia o Evangelho. E aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, nos deparamos com uma realidade, eu como sacerdote, que também faço parte dessa missão, não com a mesma responsabilidade que tinham os apóstolos e os seus sucessores, que são os bispos, mas eu, na condição de sacerdote, sou colaborador dos bispos e, portanto, podemos dizer, como fosse colaborador dos apóstolos, nos colocamos, e eu me coloco, diante dessa realidade que me supera, de anunciar a palavra, dando um testemunho através da minha vida, daquilo que eu estou anunciando, de fazer com que os outros possam ver de algum modo que esse novo céu e essa nova terra que nós anunciamos, que nós prometemos com a pregação do Evangelho, que já corresponde, em certo sentido, a uma transformação que eu manifesto na minha vida. O meu coração é esse novo céu e essa nova terra, ou pelo menos deveria ser. Porém, diante dessa, às vezes, dificuldade, porque afinal de contas eu sou homem, sou pecador, e sei aquilo que estou chamado a ser, mas ao mesmo tempo reconheço a minha fraqueza, mas aí me deparo com a leitura do Evangelho de hoje. Essa
parte tão bonita do início do Evangelho de São João, no qual vemos Jesus chamando os primeiros apóstolos, e hoje vimos o chamado de Nataniel. Nataniel, que era o outro nome, o nome judeu, com que era conhecido também Bartolomeu. O nome Bartolomeu, na realidade, fazia referência a de quem ele era filho. Bar, em hebraico, significa filho de. E Tomeu, ou Ptolomeu, era o nome do seu pai. Então, ele era o filho de Ptolomeu, que se chamava Nataniel. E, pois bem, eis que Filipe, que era um outro que foi chamado a ser apóstolo, tinha já encontrado com Jesus, tinha sido chamado por Jesus, e foi também ele chamar a Nataniel. E quando então Filipe diz, olha, encontrei o Messias, de Nazaré, Nataniel reage com um pouco de incredulidade, justamente porque, ao saber que o Messias era originário de Nazaré, e Nazaré não era uma cidade considerada importante, na mentalidade religiosa dos judeus daquele tempo, não sabia ele que Jesus na realidade tinha nascido em Belém, então simplesmente sabiam que ele vivia em Nazaré, e diz, mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Vemos já, às vezes, essa contradição entre aquele dom que Deus estava por oferecer e um certo desprezo da parte dele. Mas eis que Jesus, ao encontrar Natanael, primeiro faz um elogio, diz, eis aqui um verdadeiro israelita aonde não há falsidade. Já indicando que, apesar dos seus limites, o coração de Natanael era um coração ao menos honesto, que queria o bem, que queria a plenitude. Isso, para nós que somos ministros de Deus, é uma consolação, porque diante às vezes dos nossos limites, das nossas fraquezas, o importante é que tenhamos esse coração disponível, esse coração aberto, esse coração que realmente queira fazer o bem, muito embora às vezes não tenha força para alcançá-lo. E aí então Jesus diz a Natanael, veja, antes que Filipe te chamasse, eu te vi deitado na figueira. E aí Natanael fica impressionado, diz, mas como é possível isso? E aí Jesus então conclui dizendo, você ficou impressionado porque eu disse que te vi na figueira? Coisas maiores verás, o Filho do Homem subindo e descendo no trono de Deus. E aqui essa imagem é muito interessante. Santo Agostinho vai comentar no comentário que ele fez ao Evangelho de São João essa cena e vai lembrar que a figueira tem um sentido espiritual muito particular, pois diz o livro dos Gênesis que a figueira, uma folha de figueira, foi justamente o que os primeiros pais, Adão e Eva, usaram após o pecado original para cobrir-se diante de Deus, porque se encontravam envergonhados com a sua nudez, já como sinal da desordem que o pecado original trazia nas suas vidas. E, portanto, a figueira, simbolicamente, representava o pecado. E era onde Jesus tinha visto Natanael deitado, sobre a sombra do pecado. E o chama para sair dessa sombra do pecado e experimentar uma realidade maior. E usa essa imagem, de coisas maiores que ele veria, que era o Filho, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E essa é uma imagem que também Santo Agostinho continua comentando, que se refere a uma outra passagem do Antigo Testamento, do capítulo 28 do livro do Gênesis, quando vemos Jacó tendo um sonho aonde ele vê vários anjos subindo e descendo no trono de Deus. E continua Santo Agostinho dizendo que Natanael é chamado a sair do sono, ou seja, de estar repousando no pecado, para repousar junto do Filho de Deus, vendo a sua glória. E aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, que vemos essa transformação que Jesus age, que Jesus opera no coração de cada homem, de cada mulher, e de nós, ministros do seu Evangelho. Um coração que normalmente está na sombra do pecado, porque é limitado, mas que Jesus arranca dali e coloca
nessa nova realidade junto de si, fazendo com que esse coração, com a premissa de que seja um coração aberto, um coração honesto, um coração que queira realmente estar junto de Deus, e o coloca junto de si e inicia desse modo essa transformação do novo céu e da nova terra. Isso que opera com nós ministros, opera com cada um de vocês. Assim sendo, peçamos a Deus esse coração aberto, esse coração desejoso, sedento de Deus, para que Jesus, hoje, como fez com Natanael, com Bartolomeu, como faz com os seus ministros, que possa realmente fazer com cada um de nós, comigo e com você, que nos arranque da sombra da figueira, da sombra do pecado, e nos coloque diante de si, para que também nós vejamos o céu aberto na nossa vida, com os anjos subindo e descendo diante do trono do Filho do Homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.